Olá, eu sou o professor Augusto e estou aqui para falarmos sobre numeração romana, os números romanos. Vamos ver algumas regrinhas básicas para começar. Primeiro eu vou apresentar para vocês o Império Romano. Quando nós falamos em Império Romano, eu não estou me referindo apenas ao país Roma, mas sim a todo o território que Roma ocupou, que o Império Romano ocupou durante um período histórico. Aqui no mapinha eu coloquei para vocês, aqui de laranjado e aqui de roxo, o espaço a que pertencia o Império Romano. Ele foi dividido em dois espaços para ser melhor organizado, ser melhor gerenciado. E aí, a forma que eles utilizavam para representar os números era o que a gente conhece hoje por numeração romana. Nós temos algumas letras que representavam os números. A letra I para número 1, a letra V para número 5, letra X para número 10, L para 50, C para 100, D para 500, M para 1000 e qualquer número com um risco horizontal em cima representava que aquele número deveria ser multiplicado por 1000. É nessa partezinha aqui que muita gente vai ter dúvida. Algumas regras para formar esses números. O I, o X, o C e o M, eles só podem se juntar 3 vezes. É o máximo que eles podem se juntar. Um símbolo à direita de um número, ele vai aumentar esse número. Um símbolo à esquerda de um número vai diminuí-lo. O I só aparece antes de V ou X. O X só aparece antes de L ou C. E o C, ele só aparece antes de D ou M. Então, quando nós formos organizar os nossos números para representá-los, nós precisamos estar atentos a essas regras. Falei sobre elas, vamos vê-las um pouco na prática. Eu sei que o I representa o número 1. Então, se eu quiser formar o número 3, eu vou juntar o número 1 3 vezes. Ok? Eu sei que há um limite de 3. Essas letrinhas só podem repetir no máximo 3 vezes na hora da organização, seguidas. Então, se eu quiser representar o 4, eu posso pegar mais um número 1 e colocar aqui? Não, porque eu vou fugir à regra. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu tenho uma regrinha. Símbolo à direita do número aumenta, símbolo à esquerda do número diminui. E aí, olha que interessante. Pensar números romanos pode ser muito útil na hora de desenvolvermos a nossa inteligência matemática, porque nós vamos ter que pensar matematicamente. Nós vamos ter que pensar em operações matemáticas para saber fazer algumas representações. Eu sei que eu só posso repetir 3 vezes. Então, a letra I 3 vezes, ela não vai chegar no 4. Então, como que eu posso pensar? Eu posso pensar que
Se eu pegar o número 5 e subtrair algo dele, eu vou conseguir o 4. Quanto que eu tenho que tirar de 5 para fazer o 4? Eu tenho que tirar 1. Então, eu penso lá nas regrinhas. Símbolo à esquerda diminui o número. Então, eu vou colocar o número 1 à esquerda do número 5. Com isso, eu formo o número 4. Ok? Se eu quisesse formar o número 3, bastava eu colocar 1 aqui para ser 5 menos 1 menos 1? Não, porque a regra anterior já me permitia colocar o 1 3 vezes seguidas para formar o 3. Beleza? Vamos ver outros exemplos. Símbolo à direita aumenta o número. Então, vamos lá. Eu tenho 5. Se eu quero fazer o 6, coloco mais 1. Se eu quero fazer o 7, coloco mais 1. Se eu quero fazer o 8, coloco mais 1. Repetir o mesmo algarismo 3 vezes. Esse mesmo símbolo está aqui 3 vezes. Para eu fazer o 9, eu posso colocar mais 1? Não posso, senão eu fujo daquela regrinha de, no máximo, 3 vezes o mesmo símbolo. Então, eu volto para a regra de que símbolo à esquerda diminui. Então, qual número que eu posso utilizar que menos 1 vai ser o 9? O número 10. Então, eu vou escrever o número 10, que aqui eu já sei que é um X. Ele é um X. E se eu quero representar o número a menos que 10, eu vou colocar o 1, que é a letrinha I. Porque eu sei que 10 menos 1 é igual a 9. Ok? Tudo tranquilo? Vamos avançar então. Do mesmo jeito que eu fiz com 5. 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso fazer aqui com 10. 10, 11, 12, 13. E aí eu quero chegar no 14. O que eu tenho que fazer? Lembrar que 14 é 10 mais 4. E como que eu represento 4? Com o 5 menos 1. Então, 14 vai ser o 10 e os símbolos de 4. 14. Aqui é 10 e aqui é 4. Beleza? E assim a gente segue. Quinze, 16, 17, 18. Chegou no 19, a mesma regra. Eu preciso colocar um número para formar o 9. O 9 não é sempre 10 menos 1? Então, eu coloco 10 menos 1. Isso aqui é 19. Quando que nós vamos ver esse tipo de numeração? A gente vê elas quando nos referimos a séculos na história. Estamos estudando história, vai falar alguma coisa aconteceu no século XV, alguma coisa aconteceu no século XX, alguma coisa aconteceu no século XVII. O século vai ser representado
por esse tipo de numeração. Nós vemos também em capítulos de livro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, normalmente representados por números romanos. Cheguei no 19. Vamos para o 20. Eu sei que x é 10. Então eu posso fazer 10. 10 mais 10 é 20. E se eu quiser fazer 30? 10, 20, 30. Porque 10 mais 10 mais 10 é 30. Voltando no nosso pensamento de novo. Se eu quiser fazer 40, eu posso colocar mais um 10 aqui? Somando daria 40, né? 10, 20, 30, 40. Posso? Não posso. Essa regrinha aqui me impede. E aí, se vocês estiverem estudando, eu acho que é até interessante dar um pause no vídeo e copiar essas regrinhas do caderno. Ou no caderno de anotações, ou no caderno de escola, para ajudar vocês a não se esquecerem. Como eu vou representar, então, 40? Eu tenho esses números aqui para usar e quero representar 40. Eu sei que a regra me diz que eu posso colocar um número e outro ou na direita ou na esquerda dele para aumentá-lo ou diminuí-lo. Então, qual número menos outro número desses que eu tenho aqui que vai formar 40? É o 50. 50 eu represento pela letra L. Se eu quero formar 40, símbolo à esquerda diminui, então eu coloco o 10 aqui, à esquerda, porque eu sei que 50 menos 10 é 40. Então, é importante eu saber fazer essas pequenas operações matemáticas se eu quiser representar os números romanos. 50 menos 10, 40. Beleza? Agora, vamos passar dos 50. Segue-se a mesma regra. L para 50, então eu posso fazer 51, 52, 53. Se eu quiser fazer 54, eu me lembro que o 4 tem que ser assim. 5 menos 1, 4, 54. E aí vai. 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59. O 9 eu sei que é 10 menos 1. Beleza? E aí vamos indo. E aí, seguimos até chegar no 100. O 100 é a letra C. Se eu juntar duas letras Cs, eu sei que é 100 mais 100, eu faço 200. Se eu colocar 3 letras Cs, C mais C mais C, 300. E aí, se eu quero fazer 400, aí eu penso de novo. Qual número desses aqui, que menos o outro, vai fazer 400? Vai ser o 500. Eu sei que 500 menos 100 é 400. Então, eu coloco lá o símbolo de 500. À esquerda dele, para diminuir, eu vou colocar o símbolo de 100. Aqui eu tenho 400. Ok? Sempre essa regrinha. Repetir o algarismo no máximo 3 vezes. Quando eu faço números como 4, 9, 14,
40, eu lembro de colocar o número antes. Beleza? Sempre pensando matematicamente. Uma coisa que eu me lembro, desde quando eu era aluno, que a gente fazia muita confusão, eu já vi adulto confundir também. Esse risquinho em cima dos números que a gente coloca, ele vai indicar uma multiplicação por 100. Então, se eu quero representar 5.000, eu coloco o símbolo de 5 e o risquinho em cima para saber que é 5.000. Quer dizer aqui que é vezes 1.000. 5 vezes 1.000, 5.000. Se eu quiser fazer 500.000, coloco o D de 500 e coloco o risquinho em cima. Quer dizer que é 500 vezes 1.000. Ok? 1.000, ok? 500.000. Por que as pessoas costumam confundir? Como o I tem aquele risquinho em cima e embaixo, ela já pega e faz assim, ó. Faço 4, aí já risco aqui de uma vez. Isso gera uma confusão. Eu já estou enfiando o risco onde não tem. Isso é uma confusão muito comum. Então vamos lá, vamos representar alguns números usando os algarismos romanos. Se eu quiser representar, por exemplo, 564. Se eu ainda não aprendi a dominar, eu vou olhar aqui na minha tabelinha que vai me ajudar. Eu sei que 564, decompondo, seria 500 mais 60 mais 4. Então, como que eu represento isso em romano? Qual que é a letrinha que representa 500? A letra D. E qual a letrinha que representa 60? 60 é 50 mais 10. Então, eu vou lá no 50, que é L, e coloco um X na frente. Então, aqui ficou 560. Agora, eu vou fazer o 4. Como que eu faço o 4? O 4 eu sei que é 5 menos 1. Então, 5 menos 1. Então, eu gastei 1, 2, 3, 4, 5 elementos para representar 564. Dependendo do número, vai ficar bem mais extenso. Por exemplo, se eu quiser representar 338. Eu sei que 338 decomposto é 300 mais 30 mais 8. Em romano, como que eu faço 300? C para 100, eu posso repetir até 3 vezes, então 1, 2, 3, 3 letras C para 300. Eu quero fazer 30, que é 30, viu? 30. Para 30, eu vou usar o 10. Quantas vezes 10 que vai dar 30? 3. Então, vamos lá. 10, 20, 30. 330. Agora eu quero fazer o 8. O 8 é o 5. 5 mais quanto que vai dar 8? 3. 1, 2, 3. Então, para representar 338, eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos.
Essa forma de representar os algarismos romanos, ela é importante da gente saber, porque nós vamos encontrar situações de estudo em que os números aparecerão assim, como eu já citei, principalmente ao se referir a séculos e em capítulos de livros, mas também ela é muito útil para a gente pensar matemática. Porque nós somos tão acostumados com o nosso sistema que a gente só escreve. Aqui você vai ter que pensar, tal número menos tal número que vai dar tal número e eu vou poder usar. Eu posso usar até 3 vezes repetido, 4 vezes não dá. Então, para você brincar e desenvolver a sua inteligência matemática, esse é um tipo de raciocínio inicial que é bacana você ter. Você começar a construir com os algarismos romanos essas pequenas reflexões matemáticas. Isso é o que faz a numeração romana tão interessante. E aí, hoje em dia, qual o sistema de numeração que nós usamos aqui? Nós usamos o sistema de numeração decimal. Quando o Império Romano, que já estava bem expandido aqui, ele começa a realizar comércio, comercialização entre outras regiões, entre outros países, entre outros impérios, esse sistema de numeração ele tem uma queda. Ele vai ser substituído por formas, vamos assim dizer, mais fáceis de representar as quantidades. E foi dentro disso que ele foi substituído pelo sistema de numeração nacional, que é o que a gente tem hoje, onde a letra I passa a ser o número 1, o V passa a ser o número 5, o X passa a ser o número 10 e assim por diante. Então, por hoje, de numeração decimal, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu pretendo colocar na descrição do vídeo algumas atividades para vocês praticarem essa troca de números, esse desenvolvimento aí de relacionar os números. E por enquanto é só. Abraço e vejo vocês em outro vídeo, em outro momento.